Autodomínio. Elogio da temperança. Francisco Faus. Parte 7. A razão e as suas três faces. Acabamos de dizer que o primeiro passo para praticar a temperança consiste em usar corretamente da luz da razão. Mas alguém poderia perguntar: de que razão estamos falando? Essa é boa, torna a intervir o leitor amigo, que anda um pouco loquaz. Que eu saiba, só temos uma razão, não é? Depende do que você queira dizer. Se fala da razão como potência espiritual, memória, razão ou inteligência e vontade, estou de acordo, mas na prática comezinha da vida, que não anda com muitas considerações filosóficas, todos nós costumamos empregar 3 tipos de razão, 2 boas e outra má, que vamos chamar aqui razão lúcida, razão sequestrada e razão iluminada. Francamente, gostaria que me explicasse isso. Com muito prazer. A razão lúcida. Na encíclica Fides et Ratio, a fé e a razão, João Paulo II começa dizendo: a fé e a razão constituem como que as 2 asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Embora fale da fé em primeiro lugar, o Papa dedica esse documento principalmente a defender a capacidade da nossa razão para atingir verdades fundamentais. A razão humana, você sabe, é como que uma faísca do entendimento divino que nos foi dada com a alma espiritual. É uma luz, é uma janela da alma, criada à imagem e semelhança de Deus, que está aberta à verdade sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o mundo e sobre Deus. Ou seja, que tem a potência de captar a verdade. Esta asa da razão já fez voar muito alto, séculos antes de Cristo, homens sábios que não possuíam ainda a verdade cristã. Há um grande patrimônio de verdades subjetivas que foram captadas ao longo dos milênios pelos grandes filósofos, pensadores e mestres espirituais do Ocidente e do Oriente, verdadeiros gigantes da inteligência e do espírito. Quero cingir-me agora, para não sairmos do tema deste livro, às verdades sobre as virtudes que fazem com que o homem e a mulher sejam bons, e por isso mesmo felizes, tendo em vista principalmente a virtude da temperança. Não é preciso ser filósofo, basta ser uma pessoa mentalmente sadia e de boa fé para entender com razão que Deus nos deu os temas que anteriormente tocávamos e outros análogos, que fumar crack é suicida, que descambar para o consumo abusivo de álcool é perigoso, que encher-se de gorduras sendo cardíaco é uma enorme tolice, que expor sem proteção, em pleno meio-dia, uma pele muito branca ao sol da praia é candidatar-se ao câncer, que exagerar no emagrecimento pode ser fatal, que varar noites a fio, preso a um jogo eletrônico ou a um desafio da internet, acaba criando distúrbios de saúde e até pode levar, como já aconteceu, à morte e à perturbação mental. Que cair no conto do namoro com pessoa desconhecida pelos chats da internet é uma insensatez, pois pode trazer lágrimas aos olhos e fortes danos ao bolso. Que deixar-se arrasar como um bicho descontrolado pelo apelo imediato do sexo, além de desumanizar e aviltar o amor, pode levar ao contágio de doenças fatais ou a armadilhas muito bem armadas por pessoas inescrupulosas, etc. Da mesma maneira, os bons filósofos pagãos sabiam avaliar, como fazem os bons cristãos, a superioridade do matrimônio fiel em relação à família unida sobre o egoísmo volátil do amor livre. Esta é a razão lúcida ou reta razão em funcionamento. Alguns dizem que isso é utopia, volta a intervir o leitor, que não existe, que só há opiniões e pontos de vista que podem ser contrários uns aos outros, que tudo é relativo e depende de cada pessoa e que, afinal, cada um é livre de escolher a sua moral e os seus princípios e que tudo bem. Sinto muito, mas tudo mal. A verdade e o bem não são 300 coisas que se contradizem umas às outras, que se eliminam mutuamente, que se anulam. Matar um inocente será sempre um ato radical contrário à reta razão.
mesmo que muitas pessoas o aprovem ou se torne permitido pelas leis de muitos países, como no caso do aborto e da eutanásia. O vício das drogas será sempre um mal, algo anormal, mesmo que pela força dos costumes acabe tornando-se comum em quase todas as festas e comemorações, como já está acontecendo em certos países. Ser infiel à mulher ou ao marido será sempre uma traição. Por sinal, acho que você, caro leitor, já aprendeu a distinguir, pois não lhe falta inteligência, entre o normal e o comum. Muitas pessoas, vamos suspender o juízo sobre a sua inteligência, chamam normal ao que socialmente se tornou comum, o que é uma falta de racionalidade notável. Com este critério estatístico que declara normal o que a maioria das pessoas acaba fazendo, teríamos que admitir que na Alemanha nazista, na longa época em que, por enfeitiçamento coletivo, a maioria do povo apoiava Hitler, dado que se tinha tornado comum perseguir os judeus, isso seria normal. No entanto, sob qualquer ponto de vista que se adote, esse crime nefando foi e será sempre aberrante, tudo menos normal. Digo isto para que você fique precavido em face dos critérios de moral estatística, que muitos jornais, revistas, programas de TV, conferencistas e professores de todos os níveis costumam usar como argumento. Com isso, criam um monstro voraz que suga o raciocínio e bestifica o ser humano, tornando-o massa manipulada. O monstro cego do hoje em dia todos pensam assim, ou do todo mundo faz. Está claro, portanto, que temos muita necessidade de possuir uma razão lúcida, aberta com transparência à verdade objetiva e ao bem, pois, como viemos há pouco, há um bem que, ao longo dos milênios, todos os que não estavam contaminados por distorções morais e ideológicas souberam descobrir usando a reta razão e contando, mesmo que não o soubessem, com a ajuda que Deus dá sempre aos corações sinceros. Neste sentido, acho significativas, por exemplo, as palavras que no Senhor dos Anéis Aragorn dirige a Éomer de Rohan. O bem e o mal não mudaram desde o ano passado. Nem são uma coisa para os elfos e os anões, e outra coisa para os homens. É papel do homem discerni-los tanto na Floresta Dourada como em sua própria casa. É justamente nesta linha da razão lúcida que o Catecismo da Igreja Católica afirma que os 10 mandamentos constituem o resumo da lei natural, ou seja, das normas morais que correspondem à natureza humana e que a reta razão manifesta a consciência de todos os homens de boa vontade, em todos os tempos e em todos os lugares. A lei natural, diz o Catecismo, é imutável e permanente através das variações da história. Subsiste sob o fluxo das ideias e dos costumes e constitui a base para o seu progresso. E isso porque os 10 mandamentos proíbem o que é contrário ao amor de Deus e do próximo e prescrevem o que lhe é essencial. O decálogo é uma luz oferecida à consciência de todo o homem para lhe manifestar o chamamento e os caminhos de Deus e protegê-lo do mal. Não sei se você viu um filme antigo da época da Guerra Fria. Por um erro fatal, desencadeou-se um processo que levaria inevitavelmente à guerra atômica entre os Estados Unidos e a União Soviética, com o risco provável de acabar com a humanidade. As maiores inteligências do mundo, unidas num esforço gigantesco de urgência, trabalharam noite e dia na programação de um grande computador que pudesse processar uma solução de emergência capaz de deter a hecatombe. Quando o aparelho mais sofisticado do mundo ficou com o programa pronto, fez-se a consulta e o computador respondeu apenas: "O Senhor teu Deus é o único Senhor. Não tomarás o nome de Deus em vão. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não mentirás. Não desejarás a mulher do próximo. Não cobiçarás os bens alheios." Os 10 mandamentos. A razão sequestrada. Mas ter uma razão lúcida não é coisa fácil. Muito mais fácil, infelizmente, é ter a razão sequestrada.
Sequestrada por quem? Por muitos sequestradores. Vamos começar com um exemplo. Lembra-se do avô da segunda mesa? O que disse ao garçom? Sou diabético, mas uma exceção não faz mal. Só que a exceção foi desmedida. Ele, racionalmente, isto é, com a razão lúcida, sabia que aquilo lhe fazia mal, era perigoso, mas o desejo de saborear um enorme pedaço de floresta negra tornou-o irracional. A gulodice, ânsia de prazer, sequestrou-lhe a reta razão e a apagou. Depois de outra como essa, se o velho for parar num pronto-socorro com crise diabética grave, será lógico que o médico plantonista lhe diga, usando da razão lúcida: meu amigo, com o grau de diabetes que o senhor tem, da próxima vez, se repetir esta imprudência, não irá para o pronto-socorro, irá direto para o necrotério. O desejo de prazer irrefletido é um conhecido sequestrador do raciocínio correto. E é poderoso como prova o fato de que tem milhões de pessoas trancadas no seu cativeiro. Sim, são muitos os que já se enfiaram no beco sem saída do vício e estão com a vida em frangalhos. A maioria deles começou só querendo experimentar uma sensação nova, um prazer inédito, iludindo-se a si mesmos com o falso raciocínio de que não acontece nada, é só para saber que sensação produz, eu sei controlar-me. Primeiro foi o álcool, depois a maconha, depois veio a cocaína, só uma vez, para ver como é que é, e a seguir o hábito de aspirá-la em quase todas as festas. Até que um dia apareceu a heroína ou o crack, e desse modo o rebelde independente que sabia o que fazia, que se julgava racional e que amava a liberdade sem restrições, terminou acorrentado pelas algemas do vício. Com a razão abafada, a sua liberdade morreu assassinada, suicidada. Agora já não pode mais livrar-se do hábito, a não ser a muitíssimo custo e quase que por um milagre. Talvez quando o pai, a mãe, um bom amigo, um mestre sensato, usando os argumentos racionalmente corretos, o alertavam contra o perigo dessas experiências, e ele ou ela se sentia incompreendido e se revoltava. Tantos colegas seus as faziam, e não admitia que ninguém interferisse no seu modo de pensar e nas suas decisões. Mas essa liberdade de pensar por conta própria, defendida com tanto ardor, acabou sendo aquela que Santo Agostinho chamava a minha liberdade de escravo. Mencionava os colegas, eis aqui outro sequestrador. O medo de ser diferente dos outros, de ser escarnecido pela turma, a vergonha de parecer ridículo, antiquado, moralista, criançola dominada por papai e mamãe. Por outras palavras, um sequestrador temível é esse tipo de vergonha que se chama respeitos humanos e que põe uma venda preta nos olhos da razão. E eis aí como uma menina decente começa a mergulhar no brejo da liberdade sexual, que outra coisa não faz, senão roubar-lhe a dignidade, prostituir-lhe a alma e torná-la cada vez mais incapaz de um verdadeiro amor. E a única razão para agir assim é que ela, tão livre, está totalmente presa ao que muitas coleguinhas, pobres pedacinhos de carne em exibição e oferta, iriam pensar e dizer se não o fizesse. Só de imaginar as gozações que sofreria se soubessem que ainda é virgem, fica tão aflita que não hesita em vender a alma na base de aviltar o corpo. Acorrentada pelas risadinhas das amigas, acaba juntando-se a elas na mesma prateleira moral de carnes consumíveis. E diz que acha isso natural e lógico. Em suma, sequestradores que nos roubam o raciocínio lúcido são as nossas fraquezas e misérias, as nossas covardias perante a moda e o ambiente predominante, a nossa idolatria do prazer a qualquer custo, os nossos medos, por exemplo, o medo da menina que cede a tudo pelo pavor de perder o namorado, os nossos egoísmos mesquinhos, inimigos todos que abafam a razão, a quem beba por vaidade para não ser menos que os outros ou as outras, a quem se inicie em aberrações sexuais contrárias à natureza e que racionalmente lhe repugnam, porque lhe falta caráter para dizer não aos amigos que o convidam para ir a uma boate muito especial,
Há quem se deixe amordaçar pela curiosidade mórbida e a sexualidade solitária porque se tornou cativo dos sites indecentes da internet ou dos programas pornográficos noturnos da TV e assim vira um autêntico anormal, incapaz de raciocinar e de agir com domínio e liberdade. Santo Agostinho, que esteve tão enredado no abuso dos prazeres corporais, dirigia-se assim a Deus às vésperas da sua conversão. Eu estava como que acorrentado, não por ferros alheios a mim, mas pelos do meu próprio amor agriolhado. O demônio era dono da minha vontade, e dela fizera uma cadeia em que me mantinha prisioneiro. Pois a vontade má nasce da concupiscência, isto é, dos desejos desregrados, e quando se obedece aos desejos da carne, estes tornam-se costume, torna-se necessidade. Com tais elos, entrelaçados uns nos outros, fizera eu a cadeia com que o demônio me mantinha acorrentado à mais dura escravidão. Quando o desejo de prazer espana, sempre se encontram 1000 razões sem razão, 1000 explicações, até científicas, para justificar o injustificável, e a lucidez da razão se apaga juntamente com a luz da consciência, como 2 velas de cera que esgotam o pavio e se consomem. Então a razão lúcida é vista como engano e falsidade, e chega a ser temida e até odiada como o pior inimigo. Não quero que me digam que estou errado. Se Deus não tem misericórdia dessa criatura, tudo está perdido. A razão iluminada. A asa da razão lúcida, sem desprezar nenhuma das verdades que conquistou, quando voa em conjunto com a asa da fé, adquire uma altura e uma luminosidade superior, que lhe permite ver as verdades com uma clareza e profundidade antes insuspeitadas. Já fizemos anteriormente uma menção à encíclica de João Paulo II sobre a fé e a razão. O Papa, nesse escrito filosófico, além de defender o valor da razão, propõe-se a rebater o engano dos que julgam que existe antagonismo entre razão e fé, de modo que seria preciso deixar de lado a razão para poder aceitar plenamente as verdades da fé. Não, não é assim. Razão e fé vêm ambas de Deus. Ambas são capacidades dadas à alma humana pelo mesmo Criador, para que possa conhecer e abraçar a verdade e o bem, que também procedem do mesmo Criador. A fé faz com que o olhar da inteligência humana se eleve, ganhe uma perspectiva mais completa e mais alta e participe da clareza da própria visão de Deus. Como dizia um teólogo, ter fé não é fechar os olhos, mas abri-los mais, tomando emprestada a Deus a sua capacidade visual.